Muito bem, meus amigos, meus amigos, colegas de RH, colegas e colegas de RH, né? Ou você que gosta dos assuntos de RH, que acessou o canal. Nós estamos aqui com mais um vídeo sobre temas de cargos e salários. Hoje nós vamos estar falando primeiramente sobre o que é um plano de cargos e salários, o famoso PCS, né? Muita gente não sabe o que é um PCS, nem mesmo muitos profissionais de RH não têm uma ideia clara, muito clara do que é um plano de cargos e salário. Então aqui nós vamos estar procurando passar para vocês um pouquinho do que é um plano de cargos e salários, né? E qual é a importância do plano de cargos e salários, né? O objetivo do plano de cargos e salários, uma visão bem assim macro, né? Porque aqui não é um curso, nós estamos no YouTube, então a ideia é passar algumas dicas para vocês do que é o plano de cargos e salário para a gente interagir. Nosso curso, eu estou reformulando o nosso curso. Nós estamos vendo uma plataforma aí para estar colocando. Depois a gente vai passar o link para você que quiser fazer um curso aprofundar um pouco mais esse tema. Então, eu espero que você goste. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, né? No final eu vou colocar também telefone, e-mail para você fazer contato. Meu objetivo é compartilhar com você as minhas experiências, né, em implantação, desenvolvimento e implantação de planos de cargos e salários, ok? Então eu espero que você goste. Vamos lá para o que é um PCS, né? Plano de cargos e salários. Ok? Vamos lá, minha gente. Plano de cargos e salários. PCS, né? Vulgo PCS. Toda empresa tem cargos e salários. Agora, depende como está estruturado, porque todo mundo paga, todas as empresas têm que ter um cargo e um salário para remunerar, certo? Agora aqui nós vamos falar de um plano de cargos e salários estruturado, né, como ferramenta de gestão. Plano de cargos e salário, a gente trabalha com duas variáveis, né? A primeira dela, para construção através de uma metodologia, e aí, gente, tem que ter metodologia, não é achismo, a gente constrói através de uma metodologia. Nós começamos a construir uma tabela de cargos, né? A tabela de cargos, ela vai ter os cargos hierarquizados, avaliados, analisados, avaliados, ponderados, onde eu vou ter nosso famoso pontuação do cargo, né? Existe uma metodologia específica de avaliação, como eu disse, né, não vou estar entrando em detalhes, né, mas através de uma metodologia a gente avalia os cargos da empresa. Essa avaliação vai dar uma importância relativa dos cargos, né, onde a gente chama de equilíbrio interno. E essa avaliação nos permite construir, né, nos permite construir as chamadas classes salariais, né, os grupos salariais. Então aqui essa tabela é uma tabela de cargos, né? Aqui eu entro como ajudante, depois tem todas as especificações. Então esse é uma variável, que é o que a gente chama do eixo X, é a tabela de cargos. E também a gente constrói, né, o eixo Y, que é a tabela de salários, que a gente chama de equilíbrio externo. O equilíbrio interno, como vocês podem perceber, eu estou olhando dentro da sua empresa, dentro da minha organização e organizando ela, né? Ah, mas aqui é uma bagunça, ok? A gente é esse o objetivo do plano de cargos e salários, corrigir esses desvios. Depois eu vou falar um pouquinho mais, né? E a tabela de salários, ela tem que ser construída, né? Eu afirmo, tem que ser construída através da análise de uma pesquisa salarial de mercado.
bem feita, ok? Não dá para a gente usar os próprios salários, porque eu não sei o quanto você é competitivo. E a pesquisa salarial de mercado é que vai trazer esse equilíbrio eterno e vai me dar a ideia da curva salarial de mercado. Essa curva salarial é onde a empresa decide qual é a sua estratégia de remuneração, né? O quanto eu vou estar agressivo com relação ao mercado, né? Qual é a posição que eu quero ter em frente ao mercado. Eu consigo isso, essa curva salarial, aqui entra bastante questão estatística, tá? Que eu estou trabalhando com duas variáveis, x e y, e essa curva salarial vai dar uma condição da empresa decidir o quanto ela vai pagar para os cargos, né, de acordo com a sua importância para a empresa. Ok? Todos os cargos são importantes, mas são de importâncias relativas. Ok? Então, a partir do momento que eu construo a minha tabela de cargos com uma metodologia de avaliação, onde eu tenho a pontuação, a ponderação e a pontuação desses cargos, né, hierarquizados, eu vou para o mercado, pesquiso o quanto se remunera para esses cargos. Eu consigo ter uma visão clara da minha competitividade e traçar a minha curva salarial. E a curva salarial vai me definir quais faixas de salários eu vou ter para cada grupo de cargos que eu vou ter. Ok? Não vou entrar em mais detalhes, porque senão a gente vai começar a confundir. Mas o plano de cargos e salários é isso. Ele são duas tabelas construídas através de uma metodologia, e essas duas tabelas se convergem, né? E se interagem, né? Não são dissociadas. Algumas empresas, quando a gente chega, a gente avalia, né? Até tem a tabela de cargo e tem a tabela de salário, mas elas não estão construídas de uma forma que traga o equilíbrio, né, de remuneração e de importância. Então, para exemplificar um pouco mais isso, né, a estrutura de cargos e salários, e aqui a gente vai falar um pouquinho de carreira e não plano de carreira. Não confundam, né? Plano de cargos e salários não é plano de carreira. São duas coisas diferentes. A minha tabela de salários, os meus cargos hierarquizados, né? E aqui eu construo, dentro desse exemplo, nessa empresa hipotética, né? Eu tenho 3 tipos de carreiras: a carreira de profissionalização, a carreira de comando e a carreira de especialização, né? Aqui eu estou dando um exemplo da conhecida carreira Y, né? Então, é a carreira de profissionalização, onde eu chego a um determinado nível de especialização e eu vou poder avançar ou para a carreira de comando ou para a carreira de especialização. Então, o plano de cargos e salários dá para o gestor uma visão clara, objetiva, do que é a estrutura de cargos e salários, onde está posicionado o cargo, qual é o seu nível de remuneração, né? E quais são as regras para se crescer dentro da remuneração. E aí propicia a gente criar os planos de carreira, plano de avaliação de desempenho, né? Planos de incentivo de curto, médio e longo prazo, planos de remuneração variáveis, enfim, é a base de sustentação dos programas de remuneração. Você tem um plano de cargos e salários construído através de uma metodologia em que você organiza as duas tabelas de forma que você tenha uma transparência, né? Então, o grande objetivo do plano de cargos e salários é organizar cargo e salário
equilibrar isso e deixar de uma forma clara, objetiva, transparente. E o principal que eu falo é de acordo com os custos adequados para a sua empresa. Não adianta eu querer pagar igual o maior player de mercado. Eu tenho recurso para pagar com isso? Se eu não tenho, não adianta, né? Eu tenho que adequar a minha estrutura de salário de acordo com a minha capacidade de remunerar, né? É muito legal, olha, eu quero ter profissionais no nível top. Ok, mas eu consigo pagar, remunerar no nível top? Então, tem uma série de questões aí. Plano de cargos e salários, né, ele vem para corrigir desvios, né? 99% dos planos que a gente fez é para corrigir desvio. Quando a gente chega nas empresas, é porque tem desvio. Não adianta, minha empresa tem uma estrutura. Não adianta. Quando a gente chega, a gente avalia, tem desvio, né? Ou de aplicação dos conceitos dos cargos, né? Da definição das estruturas, né? Dos desenhos dos perfis dos cargos, né? É uma confusão danada. O que vale mais, um auxiliar ou um assistente, né? Então, o próprio posicionamento do cargo, né? Às vezes, para um cargo em uma área ele tem uma importância, para uma outra área ele tem uma outra importância. Então, você acaba... e isso afeta no enquadramento dos profissionais. Porque aí em uma área o critério é um, em outra área o critério é outro. E como eu mostrei no exemplo anterior, a gente começa a ter uma possibilidade de carreira. Não é toda empresa que é possível se ter a carreira Y, né? Ter níveis de especialização. Não é possível, né? Não adianta inventar, é maravilhoso, ou poderia ter. Tem empresas que não têm, né? Porque o nível de especialização requer um background muito grande. Então, a gente precisa estruturar essas carreiras de acordo com a realidade da empresa e do nível de remuneração, de novo, né? Plano de cargos e salários tem que responder, contribuir, né, naquelas questões de eu consigo captar, eu consigo trazer profissionais bons com o nível de remuneração que eu pago. Eu estou perdendo muito profissional. Eu estou desenvolvendo e os caras estão indo embora porque estão ganhando pouco, né? Salário não resolve tudo, mas a falta de salário cria problemas para a empresa, né? Um ponto importante que a gente sempre fala quando a gente começa um plano de cargos e salários numa empresa. Plano de cargos e salários não é para dar aumento de salários para ninguém, não é para promover ninguém, né? Porque se fosse isso, a empresa não precisaria contratar uma consultoria para fazer isso. A própria empresa faz, né? Mas a expectativa das pessoas, a gente passa como consultor na portaria, porteiro já falou, os caras que estão mexendo com cargos e salário. A informação corre na empresa como um todo, né? Plano de cargos e salários, estruturar no plano de cargos e salários, não é para dar aumento para ninguém. Não é para promover ninguém. Isso são outros temas derivados de uma estrutura de cargos e salários, né? O grande objetivo dele é trazer uma estrutura transparente, equilibrada e com custo adequado para a sua empresa. Para fechar, a gente mostra, né, o porquê que é importante ter um plano de cargos e salário e desse equilíbrio interno e externo. Toda vez que a gente chega na empresa, né, a gente pega lá no departamento pessoal uma listagem de cargo e salário e monta um gráfico assim, simples. Isso aqui é um exemplo real, tá? A gente chegou na empresa, estava sem cargos e salários estruturado, mapeamos, jogando no gráfico e você encontra um cenário assim. E é muito comum, porque a hora que a gente mostra isso, fala, não, mas esse cara aqui, esse cara é ajudante, né?
Aí tem um puta de um salário aqui em cima. Aí você fala, puta, quem que é? Não, mas esse aí é o seu Zezinho. O seu Zezinho né? Ok. Esse aqui é o seu Antônio. Seu Antônio, né? Tal. Sempre tem uma resposta assim. Mas aí não é só o seu Zezinho e o seu Antônio. Porque a hora que você vê, né? Aí tem o Pedro, o Antônio, o Joaquim, o Mané, né? Em vários cargos. E aí você vê essas amplitudes salariais para o mesmo cargo, é passivo trabalhista. Vocês sabem disso, né? Não dá para defender muito isso, porque né, cria problema, cria insatisfação, né? Porque o cara que está aqui, ele fala, pô, por que aquele cara faz a mesma coisa que eu e ganha muito mais do que eu, né? A antiguidade, ok, né? Mas, e aí, alguns erros de conceituação, né? Nessa empresa, o coordenador tinha, na hierarquia da empresa, uma ascensão sobre o supervisor. Mas tinha supervisores lá que estavam ganhando mais do que o coordenador, né? Porque esses supervisores eram mais antigos da empresa. Mas o cargo de coordenador tinha um nível de responsabilidade maior. Opa! Nós corrigimos, né? E olha como fica a estrutura de cargo e salário depois que você constrói através de uma metodologia. Tem amplitude? Continua tendo amplitude, mas não uma amplitude salarial assim, né? Você administra melhor uma amplitude dentro de uma amplitude construída de uma metodologia, com base no mercado. Então, aqui a gente está falando, existe um equilíbrio interno, a gente reposiciona os cargos de acordo com a importância, né? Então, de novo, né? A gente constrói um equilíbrio interno e externo dentro da organização. Isso traz um ganho enorme. O grau de insatisfação, de desmotivação na empresa nesse primeiro momento é muito grande, porque tem fatores aqui que influenciam, vocês sabem, né? Como a gente falou, salário não motiva ninguém, mas ele é um grande desmotivador, né? Você tem um cenário, a partir do momento que você reorganiza o teu plano de cargos e salários, você passa a ter outro cenário. Então, a gente constrói esse plano com base nessas metodologias, né, aplicáveis. Cada consultoria, tem algumas consultorias internacionais que já têm os padrões dela, né? Mas tem metodologia que você pode usar na tua empresa. Essa metodologia de pontos, por exemplo, né? Ela é muito bem aceita, muito bem, se adapta muito bem nas empresas. Espero que você tenha gostado, tenha ficado um pouco mais claro do que é um plano de cargos e salários, né? E nos próximos vídeos a gente vai estar abordando mais alguns temas e colocando para você, né? Obrigado, não esqueçam de deixar o seu like, eu vou colocar aqui também o meu e-mail, meu telefone, me liguem, a gente compartilha o que for necessário, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.